Olá, meu amigo e amiga. Esse ano nós teremos muitas emoções e nós não vimos ainda nem o começo delas. Teremos muitas turbulências, muitas agitações e muitas lágrimas. Mas o estoque de lágrimas será totalmente utilizado por essas criaturas da extrema-direita bolsonarista aqui no Brasil e fora do nosso país também. Garanto a vocês que nenhuma das pessoas que estão aqui no nosso portal derramará uma única lágrima, exceto se for de alegria, por comemoração quando a figura do inelegível tiver a sua prisão decretada. Como eu tenho prometido para vocês, farei uma live durante o dia inteiro aqui para a gente abordar o que irá acontecer. Eu tenho dito isso há anos aqui no nosso portal do José, mas não é por mediunidade, cartomância, adivinhação, não. É só analisar o que fez essa Orcrim contra o nosso povo, contra o nosso país, contra a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental, e encaixar dentro do Código Penal que a gente saberia que o resultado seria a condenação dessas criaturas, como aconteceu agora com o Fernando Collor de Mello, ainda que tardiamente. Só que a situação da Orcrim de Bolsonaro é muito mais grave e tem muito mais materialidade. Eles estão por aí esperneando por todos os lados. Vou mostrar aqui para vocês mais algumas dessas situações e vamos colocar aqui alguns pontos por que essa gente não vai conseguir escapar da cadeia. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal para que venha fazer parte aqui do nosso espaço, dê o seu joinha, se inscreva aqui conosco, compartilhe os nossos vídeos, mande seu comentário. Se puder, prestigie também nosso clube de membros. Todas essas formas ajudam a gente a chegar a mais pessoas como você, tá legal? Então, vamos seguir em frente. Lembrando que o Portal do José vai voltar a competir também no concurso do IBEST, que nós já vencemos 2 vezes. Em breve darei notícias aqui para vocês, tá legal? Então, vamos aqui aos nossos temas. Quero abrir aqui primeiro a página aqui do UOL, que faz uma coletânea das principais notícias do dia. E eles colocaram aqui com destaque essa aqui: desemprego sobe para 7%, mas é o menor da história para o primeiro trimestre. Resultado é o melhor para o período desde a série iniciada em 2012, aponta IBGE. Isso mostra que, com todos os solavancos que o Brasil e o mundo estão sofrendo, a gente ainda tem uma alta taxa de empregabilidade. Isso dá aí um debate muito grande sobre a qualidade do emprego no Brasil, a massa salarial, o universo de pessoas que estão na informalidade, enfim, mas a gente acaba não conseguindo discutir esses assuntos a fundo, porque as pautas o tempo todo estão sendo lançadas pela grande mídia ou, infelizmente, pela extrema-direita aqui no nosso país. A questão dos aposentados continua a pautar os debates nos principais veículos, né? Noticiazinha pequena aqui: aposentado pede indenização de 15 mil após ser vítima de fraude no INSS. E tem gente querendo fazer já uma CPI no Congresso Nacional para falar de INSS. Olha, eu acho que não é de todo ruim, não, uma CPI, embora vá atrair muitas atenções, mas vai jogar uma lupa muito grande sobre o que está acontecendo com os aposentados aqui no nosso país desde sempre. Isso vai resvalar na reforma da Previdência também. Vai obrigar, inclusive, reflexões muito importantes do que se pode fazer para reverter alguns pontos dessa reforma infame que foi empurrada a goela abaixo do povo brasileiro, a pretexto de se economizar dinheiro, o teto de gastos, enfim. É como se um governo existisse para cuidar de tudo, menos do seu próprio povo. Não tivesse cuidado com seus aposentados, as pessoas que contribuíram a vida inteira, direto ou indiretamente. Porque a grande massa de trabalhadores aqui no nosso país também, ou uma parte, sequer consegue provar que trabalhou a vida inteira e tem sempre uma situação de desalento no final da vida. O Estado brasileiro é um Estado social, é o Estado que se colocou com essa pretensão de não excluir o povo do nosso país, né, de direitos aqui no nosso país. Junto com essa notícia positiva aqui, notícia negativa lá nos Estados Unidos. Economia dos Estados Unidos encolhe 0,3% nos primeiros meses do governo Trump. Olha que não veio ainda nem o reflexo concreto dessa balbúrdia que o Trump, em desespero, está causando nos Estados Unidos para ver se aplaca um pouco os dramas internos que o país tem, as suas crises, as suas rachaduras, e porque isso vai merecer muito mais empenho do que ficar fazendo peripécias com taxas. Bom, aqui no Brasil, voltando aqui ao âmbito criminal, situações curiosas. Moraes pede que defesa de Collor explique ausência de exames de Parkinson.
Então, quer dizer, os advogados do Collor diziam, olha, dodói, quase levaram uma sonda, né? Quase que pegaram a sonda emprestada lá com o Bolsonaro, para mostrar que ele está dodói. Moraes dá 48 horas para a defesa de Collor apresentar exames sobre Parkinson. Olha, se o ministro... o ministro está muito atarefado, né? Ficar cuidando da imensa Orcrim, do inelegível e todas as coisas que giram em torno da Orcrim, é complicado. Mas seria interessante também fazer um levantamento na agenda do Bolsonaro nos últimos 5 anos. Do Bolsonaro, não, do Collor, desculpe, gente. A gente fica falando de criminoso, aí entra um, sai outro, né? Enfim. Mas pegar a agenda do Collor, porque ele dirige empresas, né? Ele tem carros de luxo, ele viaja, ele gosta de boas coisas. Então seria interessante fazer o levantamento do que tem sido a vida dele nos últimos 5 anos. Se a vida de alguém que está passando mal, está dodói também, se a doença alegada agora impede dele fazer algum tipo de atividade, porque na cadeia ele não vai precisar fazer atividade nenhuma, ele só precisa estar acompanhado por médicos, né? Se não apresentarem nada, vai ficar complicado para esses advogados também, né? Se eles informaram falsamente em juízo, isso pode dar problema para essas criaturas. Voltando aqui de novo a uma possível CPI do INSS, vejam só. O principal ladrão, não tem como a gente falar diferente, do INSS, é uma figura que responde pela alcunha de Careca, né? O senhor Careca. Careca do INSS deu R$1 para a campanha de Bolsonaro em 2022. Ele quis mostrar ali, né? R$1 não é nada, mas ele quis mostrar ali, enfim, a sua simpatia, a sua conexão ideológica. Quem doa R$1, você vê que é munheca de samambaia também, né? Doar só R$1, né, para o capitão, porque ele queria que ele tenha um registro ali, olha, eu contribuí com a campanha de Bolsonaro. Então, olha, assim como contribuiu do ponto de vista financeiro com essa irrisória quantia, isso pode significar outras coisas também, porque ele foi indicado, ele permaneceu durante esse tempo todo no INSS, porque ele foi respaldado lá por essa Orcrim do Bolsonaro, né? Isso aí, enfim, uma lupa em cima disso não ia ser ruim, não. E aí, chegando a mais meteoros sobre essas criaturas aí. Nicolas Ferreira, metendo o pau aqui, dizendo que o Glauber Braga tem que se lascar mesmo, né? Ele diz aqui, que se lasque comunista tem que se ferrar. Pois bem, está desejando mal a alguém que faz um combate absolutamente implacável contra os corruptos que existem dentro do Congresso Nacional. O senhor Nicolas Ferreira, em relação aos corruptos, ele não pode falar nada, né? Porque ele se associou ao clã Bolsonaro, então fica difícil, né, senhor Nicolas? Se eu fosse um homem decente, honrado mesmo, só explicar como é que o clã Bolsonaro acumulou tanto patrimônio, sempre trabalhando entre aspas, né, no serviço público, como eles adquiriram tantos imóveis, como essa gente conseguiu fazer com que todas as pessoas que estavam ao seu redor também saíssem das relações endinheirados, como foram as ex-mulheres de Bolsonaro. Então fica complicado, né, senhor Nicolas? O senhor fala em honestidade, em família, em Deus, esses valores todos, porque não colam. E o senhor, como todo homofóbico, né, radical, o senhor fez aquela aparição com peruca lá no Congresso Nacional. O senhor achou que isso aí poderia passar imune, né? Mas não foi o que aconteceu. O senhor foi condenado a pagar R$200 mil. Vou pegar esse trecho aqui da matéria do Metrópolis. Vamos lá. A Justiça do Distrito Federal condenou em primeira instância o deputado federal Nicolas Ferreira a pagar uma indenização por dano moral coletivo no valor de R$200 mil por falas consideradas transfóbicas. A condenação se refere ao discurso de Nicolas Ferreira no Dia Internacional da Mulher de 2023, quando o parlamentar colocou uma peruca amarela, se apresentou como deputada Nicole e afirmou que mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres, entre outras frases. O parlamentar foi processado pela Aliança Nacional LGBTI+, e a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, que acusaram o deputado de cometer transfobia, fazer discurso de ódio e incitação à violência. A juíza Priscila Faria da Silva, da 12ª Vara Civil de Brasília, disse que as falas de Nicolas ultrapassam o direito à livre manifestação do pensamento e constituem verdadeiro discurso de ódio, na medida que descredibilizam a identidade de gênero assumida pela população transexual e insuflam a sociedade a fazer o mesmo. No processo, Nicolas se defendeu dizendo que a manifestação realizada por ele na Câmara dos Deputados está amparada pela tutela da imunidade parlamentar. O deputado afirmou que fez o discurso a fim de chamar a atenção do povo brasileiro para algo que, sob a sua ótica, é extremamente sério, o que se encontra dentro do exercício da liberdade de expressão, segundo o deputado. Não dá, senhor Nicole. O senhor disse que fez direito, né?
enfim, teve uma formação nesse campo. O senhor não pode usar a prerrogativa de ser um parlamentar para perseguir pessoas, para criar discurso de ódio, porque o discurso de ódio, o que ele gera? Gera mais preconceito. Você pega um setor, ou essas pessoas da extrema-direita, atacam setores da sociedade que já são minoritários, que já têm menos direitos, menos acesso a direitos fundamentais, e pegam essas pessoas para servirem de bodes expiatórios para suas pretensões políticas. Bom, a condenação de R$200 mil já é um bom começo. O senhor Nicolas aí que estava preparando aí um vídeo para soltar em relação ao INSS, né? Vamos aguardar o que vai surgir aí, porque a criatura é perita em fazer fake news, né? Só que tem gente do meio bolsonarista no meio dessa história toda, né? Vamos ver se ele vai querer seguir em frente com essa história. A decisão, cabe recurso, mas é difícil o Tribunal Regional Federal desdizer aquilo que a magistrada decidiu e da forma como ela decidiu, com os elementos que ela decidiu. Vamos ver se essa gente aí começa a ter um pouco mais de razoabilidade quando eles vêm a público para se expressarem, porque a palavra tem poder. E quando a palavra é negativa, ela tem efeitos negativos também. Gente, eu fico por aqui. Mais tarde a gente volta. Um grande abraço. Até lá. Tchau.